Oi, pessoal. Então, agora falta só um pouquinho, né, para a gente terminar essa parte de metabolismo de carboidratos, glicólise, né, seria a parte 3. E a gente basicamente nós já vimos, né, a glicólise toda, agora vamos ver finalzinho, né, falando um pouco mais da fermentação, né, do que se chama de fermentação. Miga, a glicólise terminou em piruvato, terminou em 2 piruvatos. Para onde ele vai agora, esse piruvato? Depende se as condições são aeróbicas ou anaeróbicas. Então, nós vamos ver aqui o destino do piruvato, os destinos do piruvato. Esse aí é o doutor Destino, para quem não conhece. Bom, em condições anaeróbicas, o piruvato ele pode ter dois destinos. Né? Ou ele pode virar lactato. Isso acontece, por exemplo, em células no nosso corpo. Algumas vezes nos músculos esqueléticos durante o exercício físico intenso, mas também em alguns tipos de células que não possuem mitocôndrias. Por quê? Porque a parte aeróbica da respiração, ela acontece, depende muito das mitocôndrias. Mas nós temos algumas células nossas, por exemplo, os glóbulos vermelhos, que não têm mitocôndria. Então, a parte de oxidação da glicose, né, o catabolismo da glicose, é basicamente anaeróbico. E assim tem outras células também. Por exemplo, as células do cristalino no olho também não têm mitocôndrias para poder deixar passar a luz, né? Bem, é uma lente. Né? Então, ela também depende do metabolismo anaeróbico. E no metabolismo anaeróbico, o piruvato vai virar lactato. Né? Quando eu comparo aqui a estrutura do piruvato com a estrutura do lactato, eu vejo eles são muito parecidos. Só que o lactato, ele tem dois hidrogênios que o piruvato não tem. O piruvato tem uma cetona, né? E o lactato tem um hidrogênio e um álcool, uma hidroxila. Então, quem é mais reduzido, o lactato ou o piruvato? O mais reduzido é aquele que tem mais hidrogênios, né? É o lactato, então, que é o mais reduzido. Para transformar o piruvato em lactato, eu preciso de hidrogênios, né? Eu preciso de elétrons. Quem vai doar? O NADH. Né? Então, NADH mais H+, entra e sai NAD+. Então, houve uma transferência de 2 elétrons do NADH, um próton do NADH, e vem ainda um H+, que é da água mesmo, do solvente, formando 2 hidrogênios completos que estão aqui. Então, o lactato é uma forma mais reduzida e o piruvato é uma forma mais oxidada. Essa é uma reação de oxirredução. O NADH é a forma mais reduzida, a coenzima reduzida, e o NAD+, é a coenzima oxidada. Então, mostra a reação de oxirredução. Se eu tenho a participação do NADH e NAD+, que classe de enzimas que catalisa essa reação? Só pode ser uma desidrogenase. Né? E o nome dessa enzima é chamada lactato desidrogenase. É claro que essa enzima ela é reversível, só que nas condições anaeróbicas, ela vai ocorrer na formação de lactato. Tá bom? E então a lactato desidrogenase. Tem um ΔG' zero, né, bem negativo, nas condições padrão, menos 25,1 kJ por mol. Ainda em condições anaeróbicas, o piruvato pode dar origem a etanol. Nós não fazemos isso, tá? Os seres humanos não fazem isso. Quem faz isso? São micro-organismos, tá? Leveduras, bactérias. Então, o processo que é chamado de fermentação alcoólica é a transformação de glicose a piruvato a etanol. Essa conversão de piruvato a etanol, ela tem duas etapas. Primeiro, o piruvato ele tem 3 carbonos, né? Perde um CO2. Então, se perder o CO2, isso é considerado perder um grupo carboxílico. Então, é uma descarboxilação. As enzimas que causam a descarboxilação são chamadas de descarboxilases. Como o substrato é o piruvato, essa enzima é chamada de piruvato descarboxilase. O produto que sobrou aqui tem um grupo aldeído, né? Ele parece com ácido acético, que o ácido acético tem 2 carbonos, ele também. Então, ele é chamado de
acetaldeído. Bom, o acetaldeído, então, ele vai se transformar em etanol. Quando eu olho aqui o etanol, ele tem 2 carbonos também, e ele é mais reduzido do que o acetaldeído, tá vendo? O etanol tem 2 hidrogênios a mais do que o acetaldeído. Então também é uma reação de óxido-redução e tem a participação de NADH, entra NADH e sai NAD+. NADH doa hidrogênios, né, elétrons e prótons para o acetaldeído, que se transforma em etanol. E o nome dessa enzima é chamada de álcool desidrogenase, ou desidrogenase alcoólica. Miga, tem um motivo para que o piruvato não permaneça dessa forma como piruvato? Sim, miga, um motivo muito importante. Na verdade, era sim querida, né? Querida, um motivo muito importante. Essa transformação do piruvato em lactato ou do piruvato em etanol são conversões que vão gastar NADH. Vão transformar NADH em NAD+. Esse NAD+, ele é usado na glicólise. Então, o que esse esquema quer dizer é o seguinte: a regeneração do NAD+, é necessária para que a glicólise possa continuar acontecendo. Então, na glicólise, eu tenho glicose até 2 piruvatos, né? Esse processo, numa das etapas, que é catalisada pela gliceraldeído transfosfato desidrogenase, entra NAD+, e sai NADH, tá certo? Na verdade, como acontece em dobro, né, que já na fase de pagamento, gastam 2 NAD+, e formam 2 NADH na glicólise. Quando o piruvato se transforma em lactato, os 2 NADH são gastos e viram NAD+. Esse NAD+, pode voltar a atuar na glicólise. Se eu não tiver NAD+, se todo o NAD estiver na forma de NADH, a glicólise ia parar, ela ia parar. Então, a regeneração do piruvato em lactato, a transformação do piruvato em lactato, ela serve para regenerar, né, o NAD+, transformar NADH em NAD+. Tá bom? Então, essa é a função dessa transformação do piruvato em lactato, e o mesmo raciocínio também pode ser usado para quando o piruvato vira etanol também. Que legal, amiga. Então já vimos a glicólise e as fermentações? Sim, amiga. Daqui para frente vamos respirar. Não sou bom em piadas. Ela não é, né? Mas sério. Por que as células não ficam na fermentação? Amiga, é que a oxidação de glicose até CO2 gera muito mais energia do que até lactato ou etanol. Então, quando eu tenho a oxidação completa da glicose, até CO2 gera muito mais energia. Nós vamos ver isso. Quando eu tenho de glicose até lactato, que seria a fermentação, o ΔG'0 é menos 194 kJ por mol. Libera menos 194 kJ por mol. Quando eu tenho de glicose até CO2, que é a respiração aeróbica, o ΔG'0 é menos 2.870 kJ por mol. É muito mais. Quantos por cento, né? Que é o 194 em relação a 2.870. Vamos ver. Fazendo uma regra de 3. Se 2.870 kJ, que é o da respiração aeróbica, é 100% da energia, 194, que é o da fermentação, é X. Né? Fazendo uma regra de 3, dá 6,8%. Então, a fermentação lática, que é de glicose a lactato, só vai liberar 6,8% da energia da glicose. Muito pouco. Ou seja, sobram 93,2% da energia na forma dos 2 lactatos, ou mesmo dos 2 piruvatos. Sobra muita energia ali. Então, por isso que a fermentação ela não gera nem perto da quantidade de energia que gera a respiração aeróbica. Miga, bora usar o oxigênio para pegar essa energia. Não podemos desperdiçar. E para isso a gente vai precisar do ciclo de Krebs. Então, já dando uma deixa para a próxima aula, que já vai ser ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. Tá
bom? Espero que vocês tenham gostado de glicólise. Se não conseguiu entender alguma coisa, assiste de novo, tá bom? Até a próxima.